O que você faria se tarefas simples como segurar uma xícara se tornassem um desafio diário? Para milhares de pessoas que convivem com a doença de Parkinson e o tremor essencial, essa é a realidade. Mas uma inovação que nasce nos laboratórios da COP promete mudar esse cenário sem a necessidade de cirurgias invasivas. Na graduação eu comecei com o desenvolvimento de um estimulador elétrico que está já sendo usado nas pesquisas clínicas. Durante o mestrado eu concluí esse desenvolvimento do estimulador elétrico e agora estou no doutorado aplicando já em pacientes com a doença de Parkinson e tremor essencial. A doença de Parkinson e o tremor essencial são doenças muito frequentes na população. A incidência, não existe uma estatística brasileira, tá? Mas a incidência de Parkinson, ela geralmente começa depois dos 50 anos. Essa incidência ela vai aumentando com a idade. Então ela tem muito a ver com o envelhecimento cerebral. O tremor essencial não, começa em jovem ou começa nos 40 anos. Mais ou menos essa faixa etária. Pode começar um pouquinho mais tarde. Para começar, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, né? Isso significa que é uma doença onde os neurônios vão morrendo, ela é progressiva, não tem cura. No momento, não se sabe qual é a causa. O tremor essencial, ele tem esse nome porque o único sintoma que tem é um tremor. E não existe uma lesão cerebral, ao contrário da doença de Parkinson, que você tem uma perda neuronal. No tremor essencial não tem. A diferença é que o Parkinson ele pode dar tremor, não é obrigatório. A maioria tem, mas não é obrigatório. No tremor essencial, o tremor das mãos é importante. Se você não tiver tremor nas mãos, não é um tremor essencial. O objetivo do projeto, eu diria, de forma geral, é contribuir com a solução de problemas em saúde da sociedade. No caso particular, seria para a doença de Parkinson e tremor essencial, e a nossa contribuição vai ser desenvolver uma tecnologia com inovação para uma redução do tremor. E essa é uma tecnologia que não seja invasiva, porque atualmente para reduzir muito o controle com estimulação elétrica se faz invasivamente, então é cirurgia. Esse estimulador elétrico, a diferença dos estimuladores que já existem no mercado, esse estimulador tem 2 canais e tem um diferencial que permite estimular com diferentes formas de onda. Uma delas é a forma de onda senoidal, que com as pesquisas que desenvolvemos aqui na COP, conseguimos observar que este tipo de estímulo é mais seletivo para diferentes fibras nervosas. E com essa seletividade conseguimos realizar uma neuromodulação e isso ajuda na parte para diminuir o tremor em pacientes com Parkinson. Então nós utilizamos eletrodos não invasivos sobre a pele dos pacientes. Por exemplo, um exemplo é esse daqui. Estimulamos o nível radial e mediano, ao mesmo tempo que coletamos os sinais de acelerometria. Então, uma vantagem do nosso protocolo é que ele usa a onda senoidal, que é muito mais confortável do que a onda pulso de corrente, que é a onda utilizada nos protocolos que já tem nos equipamentos comerciais. Então, ela é mais confortável e ela é mais seletiva aos tipos de fibra nervosa. A ideia é que seja um dispositivo já integrado, portátil, para que o paciente consiga controlar remotamente aqui desde casa com um aplicativo celular e com a ajuda da telemetria, o médico consiga monitorar todos os parâmetros do paciente, ter um registro, dar um feedback para o paciente e isso vai contribuir muito tanto para o médico e para o paciente também. O protótipo do equipamento está sendo testado em pacientes do Hospital Universitário do UFRJ, por uma equipe transdisciplinar coordenada pelo professor Carlos Júlio Criojo. Agora, nesse estudo piloto, os resultados preliminares indicam que, de fato, a estimulação por 40 minutos, ela diminui a amplitude do tremor e aumenta a frequência. Então, o paciente ele teria uma diminuição do tremor e na amplitude, né, no seu movimento, o que faria com que ele teria benefícios na sua motricidade, na sua movimentação.
No futuro, espero que seja realizada esta transferência de tecnologia para que seja uma ferramenta que os médicos, os fisioterapeutas consigam utilizar para diagnosticar e realizar o tratamento nos diferentes pacientes, não só com a doença do Parkinson e tremor essencial, com diferentes neuropatias, por exemplo, como Hansen-Nissen e outras que existem e precisam de diferentes dispositivos para principalmente lo que es el diagnóstico y tratamiento de este tipo de doenças.